brasileiros vivem no exterior. Hoje, as pessoas cruzam as fronteiras com muita facilidade e é um desafio para os órgãos do governo contabilizar com exatidão a quantidade de nacionais fora do país. O máximo que conseguem é estimar esses números, tão necessários para garantir aos imigrantes a proteção devida. No programa de hoje, vamos saber como são feitos os cálculos de brasileiros no exterior, por que é tão difícil chegar aos números exatos e a importância dessas estatísticas para entender o fenômeno da imigração brasileira e para a elaboração de políticas públicas voltadas aos imigrantes. Agora, no Brasileiros no Mundo. Em uma de suas inovações, o Censo Demográfico de 2010 do IBGE passou a perguntar: alguma pessoa que residir anteriormente com algum morador do domicílio estaria vivendo no exterior? Deste modo, o Instituto encontrou 491.645 imigrantes. Mas o Ministério das Relações Exteriores estima que o número de imigrantes brasileiros chega a 3,1 milhões. A metodologia utilizada por nós do Itamaraty, ela não é uma metodologia única. Na verdade, ela é uma mistura de metodologias que abarcam tanto aspectos qualitativos como aspectos quantitativos. Os aspectos qualitativos, basicamente, são fornecidos pela comunidade brasileira no exterior. O mais qualitativo possível, dados advindos da percepção da comunidade brasileira. O mais quantitativo possível, dados do nosso sistema consular integrado. O IBGE reconhece que seus números são subestimados e que existem muitas limitações, por isso a diferença tão grande nos dados. A iniciativa de se abordar essa questão no censo surgiu após diferentes demandas para se conhecer o perfil dos imigrantes brasileiros. Governo e comunidade querem definir políticas públicas para os brasileiros da diáspora. O Ministério das Relações Exteriores vê com muitos bons olhos esse interesse, né, não só do IBGE, mas dos outros órgãos parceiros, dos outros ministérios parceiros, né, pela diáspora brasileira. A gente sabe que eles começaram agora com esse trabalho. É um trabalho louvável, porém ainda incipiente, né, está no comecinho. E o Ministério das Relações Exteriores tem, enfim, mais experiência nesse sentido e estamos dispostos inteiramente a colaborar para que nossos números sejam mais convergentes, né? Saber onde estão, quem são, como são, né? Se são mulheres que necessitam, por exemplo, de atendimento específico à saúde da mulher, dos direitos da mulher, são crianças, né? Se há idosos, não há, né? Esses homens estão vivendo em que tipo de emprego, qual a perspectiva, né? Quais seriam os locais de maior urgência em intervir? Tudo isso só é possível se houver um conhecimento. No estudo Brasileiros na América, o pesquisador Álvaro Lima afirma que é possível saber quantos brasileiros existem no exterior pela quantidade de dinheiro que enviam ao Brasil. O método considera o valor médio e a frequência das remessas e a proporção da população de imigrantes que envia dinheiro. Para aferir, por exemplo, o número de brasileiros nos Estados Unidos, ele se baseou nos dados do próprio censo norte-americano e nos valores das remessas divulgadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O censo americano contou em 2010 cerca de 300 mil brasileiros vivendo nos Estados Unidos. Esse é um número muito baixo. Isso se dá porque os imigrantes às vezes não veem sentido em responder o censo, não veem como que o censo impacta a vida no dia a dia deles, e alguns outros têm receio de responder ao governo as perguntas do censo. Se você usa essa metodologia, você chega ao número de entre 800 mil e 1.200.000 brasileiros morando nos Estados Unidos. É um número que tem sido confirmado por outras pesquisas feitas a nível nacional e parece que ser um número um número aceitável dos brasileiros morando nos Estados Unidos. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a Situação dos Imigrantes, concluída em 2006, pediu mais atenção do governo a essa população e recomendou a contagem mais precisa dos brasileiros que vivem no exterior. Débora Azevedo, consultora de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, assessorou os trabalhos da CPMI. Esse início da pesquisa do IBGE é um passo importante, muito pequeno ainda, mas é um passo importante para começar a definir, né? Onde estão esses brasileiros no exterior, quais as suas necessidades. Conhecer é essencial para poder intervir na realidade.
Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a pesquisadora Ana Maria Nogales Vasconcelos, do Departamento de Estatística da Universidade de Brasília. Mesmo com essa preocupação do IBGE em ter essa pergunta incluída no seu questionário, muitos imigrantes também ainda ficam fora desse cálculo, né? Porque essa pergunta ela acaba restringindo certos aspectos dentro da família que muitas vezes as pessoas também não revelam, né? Algumas informações que são importantes para detectar esse cálculo. O que nós vimos com os resultados do censo é que nós tivemos um volume de migrantes, né, de brasileiros vivendo no exterior, muito aquém, muito menor do que aquele que se esperava, né, com algumas estimativas a partir de censos realizados em países, né, de destino, ou mesmo alguns registros do próprio Itamaraty. Por que nós tivemos essa subnumeração? Porque está se pedindo às famílias que reportem os seus migrantes. Muitos dos migrantes não têm uma família específica de referência, ou fez esse movimento há muito tempo. Então, não tem alguém aqui para falar sobre ele. Ou essa migração já foi mais remota, foi num passado remoto, ou a família migrou toda, ou algum membro da família que poderia reportar essa migração já não está mais presente, faleceu. Então, nós sabemos das limitações desse tipo de informação. Por isso que essa pergunta foi colocada no questionário principal, para dar uma possibilidade de uma maior coleta de dados. Mas, mesmo assim, a gente sabe que temos restrições. Mas o que essa pergunta vai nos dar? Essa pergunta vai nos permitir conhecer um perfil dessa migração. Então, já é um primeiro passo. Quais são esses migrantes, quem são as suas famílias de origem, principalmente, quais são as condições dessa família de origem. Então, são migrantes de uma classe média, de que localidades são de cidades mais do interior. Nós temos conhecimento de algumas cidades que são polos de emigração, como a cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. E aí, muitos estudos já foram feitos a partir dessa cidade. Outro polo de emigração é aqui em Goiás, a cidade de Jaraguá. Então, você sabe para onde que estão indo essas pessoas. E nós podemos reconhecer em vários cantos desse país quais são esses polos de emigração. Por exemplo, o Paraná, o norte do Paraná, é a imigração dos japoneses. Dos Niseis, quer dizer, são brasileiros descendentes de japoneses, são os nossos decassegues. Então, você começa a entender um pouco mais essa dinâmica. Os dados do IBGE eles foram coletados aqui no Brasil e são assumidamente subenumerados. Como a senhora, como pesquisadora, ou os formadores de opinião, de políticas públicas, podem utilizar esses dados para suas pesquisas, para os seus dados em si? Olha, esses dados, eles nos contam uma história, a história de quem está no país e que teve alguém próximo a ele, algum familiar que morou com ele e que não está mais aqui, mas está residindo no exterior. Esses dados podem ser complementados com outros dados de pesquisas no exterior, por exemplo, o censo de 2010, que foi levantado aqui no Brasil. Esse censo foi levantado em vários outros países também. Então, simultaneamente, vários países da América Latina fizeram seus censos em 2010. Nós temos outros censos próximos a 2010, 2011, por exemplo, o mesmo 2010, em vários países da Europa. Estados Unidos também. Então, se nós complementarmos esses dados com esses outros dados dos outros censos, nós podemos ter uma comparação do que essa informação que é nossa com a informação oriunda de outras fontes e comparar e ver qual é esse perfil.
Então, se nós temos, por exemplo, brasileiros aqui, residentes no exterior, informados que foram para os Estados Unidos, o censo dos Estados Unidos está captando quantos imigrantes, lá são os imigrantes brasileiros. Quem são esses? E a gente pode fazer esse batimento e comparar esse perfil que nós, né, temos aqui com o perfil que é dado pelas outras fontes. Com relação às remessas que são feitas aos parentes aqui no Brasil, como é que se pode quantificar os brasileiros que estão através dessa quantidade de remessas, Ana? A gente tem que entender como são feitas essas remessas. Então, se essas remessas são feitas pelo sistema financeiro, isso é muito mais fácil de ser captado e quantificado. Mas se essas remessas são feitas, e a gente vê isso, né, por algum membro da família que traz dinheiro, né, em cash, né, para ser trocado aqui, então essas remessas não são assim, não podem ser quantificadas, né? A gente sabe que o sistema financeiro capta parte dessas remessas. Além disso, a gente sabe que existem outros mecanismos que não são facilmente identificados, né, para quantificar remessas. Eu estava lembrando agora, meu marido tem uma tia que mora nos Estados Unidos há muitos anos e tem um irmão que mora aqui em Anápolis. Então, a cada 2 meses ela manda, né, um valor para o irmão, que é o tio do meu marido, nosso tio, para comprar remédios. Então, ele já é um idoso de 85 anos, né, então parte, né, da sua renda é devida a essa remessa, que não é quantificada, né? O Estado não sabe, nem tem como captar essa informação. Mas é possível, sim, a gente ter alguma estimativa indireta desse volume, né? E como, principalmente, se o número de imigrantes no exterior, de brasileiros residentes, está diminuindo ou se está havendo algum impacto, por exemplo, com a crise econômica nos países desenvolvidos atualmente, qual o impacto que essa crise está tendo sobre a emigração de brasileiros. E depois do intervalo, a gente volta com a participação dos imigrantes brasileiros. De volta com o Brasileiros no Mundo, um programa da TV Brasil Internacional. Estamos entrevistando a pesquisadora Ana Maria Nogales Vasconcelos, da Universidade de Brasília. E agora nós temos a participação de 2 imigrantes brasileiros, um que está na Espanha e outra que está em Portugal, mas que tem a mesma preocupação. Vamos ver? Olá, sou João Pessoa, natural de Goiânia, moro na Espanha há 8 anos. O motivo que eu vim para a Espanha é o motivo de todo mundo, em busca de uma vida melhor. Eu nunca fui procurado por nenhum órgão do governo brasileiro e não tampouco conheço alguma pessoa que já participou de alguma pesquisa sobre como estamos, como vivemos, o que necessitamos. Olá, meu nome é Viviane Andrade, eu vivo há 2 anos em Portugal e sou paulista. Uma das coisas que eu gostaria de falar aqui é sobre o número de brasileiros em Portugal. Eu, por exemplo, nunca fui procurada por um censo ou por alguma entidade de pesquisa, e eu acho que as informações a respeito disso também são pouco divulgadas na nossa comunidade brasileira aqui em Portugal, né? Tendo em vista essa crise na Europa, nós gostaríamos de saber quantas pessoas regressaram, quantas pessoas estão aqui, que tipo de apoio nós podemos ter do governo brasileiro. João e Viviane, as pesquisas que são realizadas no Brasil, elas, né, coletam informações sobre as famílias de origem e a partir delas, dessas famílias de origem, suas famílias, elas vão reportar os brasileiros que residem no exterior. É muito difícil realizar uma pesquisa e buscar os brasileiros no exterior. O Ministério das Relações Exteriores tem informações dos brasileiros, tem algumas estimativas daqueles brasileiros que se reportam, que se cadastram nos consulados e sobre alguns que alguma pessoa informou.
Então, cabe aos brasileiros residentes no exterior também se apresentarem no consulado, para que o consulado saiba de quem são esses brasileiros, onde estão e quais as suas necessidades. Pesquisa levanta alguma estimativa e não necessariamente vai chegar até você. Cabe a você informar aos órgãos institucionais brasileiros no exterior que você está aí e quais são as suas necessidades. Ana, e o que pode ser feito para melhorar a captação de dados sobre os imigrantes, tanto pelo MRE quanto pelo IBGE? O IBGE já começou essa linha de pesquisa, de colocar essa pergunta em suas pesquisas. Eu acredito que é uma informação que deve ser continuada, é uma pergunta que deve estar em outros questionários, aprofundar, inclusive, informações sobre esses brasileiros residentes no exterior a partir das famílias de origem, fazer pesquisas mais específicas e aí fazer uma parceria mais consolidada com o Ministério de Relações Exteriores, parcerias com outros órgãos de pesquisa que possam fazer pesquisa no exterior, pesquisas também de maior fôlego, não somente para conhecer o volume dessa migração, mas entender como é que esses brasileiros vivem no exterior. Então, nós temos um caminho longo ainda para percorrer, precisamos de investimento e, para ter levantamento de dados, precisamos que as instituições estejam num processo colaborativo para que essa informação chegue e depois que essa informação seja analisada e que subsidie, então, a formulação de políticas nesse sentido. Obrigada, Ana Maria, pela sua participação no nosso programa Brasileiros no Mundo. Agora, fique atento para a dica da semana. É recomendado que o brasileiro residente no exterior registre o nascimento dos filhos na repartição consular. Além de ser gratuito, esse gesto garante a nacionalidade brasileira a essas crianças. Mas atenção! A certidão consular de registro de nascimento obtida no exterior deverá ser transcrita em cartório de registro civil no Brasil. E hoje no Fala Conselheiro a mensagem é de Elci Vieira, suplente no Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior pela Europa. Eu estabeleci já há um ano um grupo de trabalho sobre o estudo de gênero e na imigração brasileira, que eu espero que vá contribuir para essa agenda, que é essa presença significativa da mulher brasileira na imigração. Por exemplo, os dados existentes revelam 52% de mulheres no Reino Unido contra 48% de homens. As mulheres, em geral, têm nível de escolaridade mais alto do que os homens. Então, é todo um fenômeno que precisa ser melhor estudado, melhor compreendido e que as políticas sejam criadas para dar assistência e permitir o crescimento dessas mulheres. O Brasileiros no Mundo de hoje fica por aqui. Participe do nosso programa. Grave o seu vídeo ou escreva a sua mensagem e mande para a gente pelo e-mail brasileiros@ebc.com.br. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Acesse o nosso site www.tvbrasil.ebc.com.br/internacional. Até a próxima semana!